Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Central do Fla. Tenho muita coisa para falar para vocês. Fabrício, Bruno e Wesley devem permanecer no Flamengo, tá? Marcos Braz está lidando com outras duas negociações lá no exterior. Matheus Gonçalves e Igor Jesus podem deixar o Flamengo e eu vou explicar tintim por tintim para vocês sobre essa situação. Em compensação, o Flamengo fechou hoje seu pacote de reforços nesta janela. Foram 4, Michael, Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Podemos deixar o Gonzalo Plata bem longe do Gabriel Barbosa? Tem como esse final de ano, esse restinho de temporada, os dois não terem contato? Entendedores entenderão, mas se vocês quiserem eu falo mais a respeito aqui, tá? O Flamengo vai jogar nesse domingo contra o Corinthians. E a gente tem uma série de problemas, uma série de desfalques, inclusive para o resto da temporada. Por exemplo, Libertadores da América para o Michael já era, acabou. Esse ano o Michael não deve disputar a Libertadores pelo Mengão Queridão, pelo prazo que a gente sabe que ele vai ter para retornar para a equipe rubro-negra. Então eu vou contar tudo isso para vocês. Fiquem quietinhos aí até o final do vídeo, mas antes, olha só. Estão sentindo falta de alguma coisa nesse vídeo aqui? Não tem a nossa barrinha aqui embaixo, né? Eu tô gravando todos os nossos vídeos com aquela barrinha. Vire membro, VVP por R$ 1,99. Bom, como hoje é sexta-feira, eu resolvi mudar um pouquinho. Eu gosto de vez em quando de trazer vocês para dentro da minha casa. O estúdio é 2 andares abaixo. Então, sexta-feira, finalzinho da nossa semana começando. Você já tá saindo do trabalho, já se preparando aí para as notícias que vão envolver o Flamengo para esse final de semana. Então eu resolvi trazer vocês aqui para dentro de casa e aí a barrinha não tá aparecendo aqui. Mas ainda assim, os links estão nos lugares de sempre. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá no comentário fixado e tá aí no chat de vocês também. Que link? O link para você se tornar membro VVP aqui do nosso canal por apenas R$ 1,99. Você se tornando membro VVP por apenas R$ 1,99, que é o valor mínimo que o YouTube nos permite colocar aqui, você protege o nosso canal contra qualquer tipo de ataque, porque o YouTube vê que um canal que tem muitos membros é um canal que é querido por muitos. Então não adianta tentar atacar que ele não vai sair do ar, ou seja, a gente não perde os canais como nós perdemos injustamente o Verdade Vermelho e Preto. Uma outra situação é que vocês nos ajudam a manter aquela infraestrutura que foi criada para o canal de 600 mil e que hoje a gente está se virando nos 30 aqui com a ajuda de vocês para poder manter. Então clica no link, torne-se membro VVP. Todo membro que for lá na nossa comunidade aqui no YouTube vai ver o link para o nosso grupo no WhatsApp, onde eu estou interagindo com vocês, estou batendo papo com vocês e onde a gente vai fazer os nossos sorteios também. Sorteios de manto sagrado, de brindes, como eu já mostrei alguns brindes para vocês aqui essa semana, tudo para quem nos apoiar, para quem nos der a oportunidade de permanecer aqui, falando sempre a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, torcedores rubro-negros e torcedoras rubro-negras. Então clica no link agora. Dá essa moral pra nós e mantenha o Gordinho que vos fala aqui no YouTube, trazendo todo santo dia informações do Mengão Queridão pra vocês, tá? Eu sei quantos membros tem lá, hein? Vou lá olhar pra ver se você me deu essa moral, tô contando com vocês. Bora falar de Mengão Queridão então? Bom, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, já apareceram no bid. O Alexandro foi o primeiro que apareceu no bid, boletim informativo diário da CBF. Fabrício, que raios de bid é esse? O bid é a comprovação de que o atleta foi inscrito na CBF e está apto a poder jogar. Por exemplo, para esse final de semana, quem quiser ter algum atleta comprado e registrado para atuar neste final de semana, o cara tem que aparecer registrado no bid até às 19 horas. Como vocês estão vendo, ainda é dia. Então, ainda há tempo, pelo menos enquanto eu estou gravando o vídeo para vocês, do Flamengo inscrever seus jogadores. O Alexandre apareceu logo no comecinho do dia. Logo depois foi a vez do Carlos Alcaraz aparecer no bid. Quem não apareceu no bid ainda, enquanto eu tô gravando esse vídeo, Miri, quantas horas? Fala alto. 17h46. Ela tá com a boca cheia de chocolate, gente. Ela tá comendo chocolate aqui, olhando o celular, e por isso que a voz dela saiu esquisita. 17 horas e 46 minutinhos. Então o Flamengo ainda tem mais 1 hora e 14 minutos para inscrever o Gonzalo Plata. Pro Gonzalo Plata poder servir pra gente no jogo contra o Corinthians. Se não sair até as 19 horas, ele não estará apto a jogar contra o Corinthians. E aí, só contra o Vasco da Gama, acho que dia 17, 15, acho que dia 15, né, pessoal? De setembro. O Flamengo joga esse final de semana contra o Corinthians, aí os jogadores vão se apresentar às suas seleções, vão jogar os 2 jogos das eliminatórias, retornam ao Flamengo no dia 11 e no dia 12 a gente pega o Bahia na volta. O Flamengo teve 2 notícias terríveis, avassaladoras, nesta sexta-feira.
As confirmações das lesões de Michael e de Nicolás de la Cruz. O Michael vai ficar de 2 a 2 meses e meio, se bobear 3, sem poder jogar. Então vamos lá, se ele ficar 2 meses, 60 dias sem jogar, ele volta, nós estamos aí no comecinho já, né? Podemos contar que a gente está no comecinho de setembro. Ele voltaria no comecinho de novembro. Ele pegaria a reta final do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Só que até o Michael ficar em forma, dificilmente ele vai poder nos ajudar efetivamente, ainda mais com essa quantidade de reforços que o Flamengo trouxe. O Michael não deve ser inscrito na Libertadores na fase de quartas de final, mas não quer dizer também que ele não vai ser inscrito em momento nenhum. Quer dizer que para as quartas, Neca de Pitibiriba. Depois, aí o Flamengo vai ver como que é a evolução do atleta e se vale a pena inscrevê-lo. Como o Michael é muito querido e veio para nos ajudar nessa competição, é bem provável que o Flamengo o inclua nas quartas de final, na semifinal e na final, para ele estar junto com o elenco, mesmo se o Flamengo tiver certeza absoluta que ele não vai poder jogar. É um atleta muito bem quisto pelo grupo, então assim como o Ricardo Rocha, agora eu vou longe, hein? Vou falar pros velhos agora. Assim como o Ricardo Rocha se lesiona no primeiro jogo da Seleção Brasileira de 94 e não pode mais jogar, e os jogadores pedem para que ele continue até o final da Copa do Mundo e ele continua, ele não é cortado, o carisma do Michael permite que se faça a mesma coisa com ele e o mesmo deve acontecer. Já o Nicolás de la Cruz, a previsão é de 1 mês a 1 mês e meio fora. Ele não vai nem se apresentar à seleção do Uruguai. No caso do de la Cruz, foi constatada a lesão na posterior da coxa direita, mesmo caso do Michael. Mas ainda tem um agravante. Estava conversando hoje com uma fonte no Flamengo que estava me falando aquele problema de como ele já tem os problemas no tendão de Aquiles e no joelho. A volta dele tem que se tomar mais cuidado do que a volta do Michael. Então, se a volta do Nico está programada para 1 mês, 1 mês e meio, pode colocar mais 10, 15 dias nisso daí, porque a musculatura dele vai enfraquecer e vai precisar fazer um trabalho de reforço na musculatura dele para ele poder jogar sem problemas, sem estresse. Então, é 1 mês, 1 mês e meio por conta da coxa e depois mais um tempo para fortalecer a musculatura. Quer ver outro exemplo que aconteceu da mesma forma? Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi liberado pelo departamento médico, mas só foi jogar 2 semanas depois. Por quê? Porque precisava fazer um trabalho de fortalecimento. Fortalecimento muscular não é com o departamento médico. Fortalecimento muscular é com a preparação física. O mesmo aconteceu com o Everton Cebolinha, só que eu não sei se vocês se lembram, quando o Everton Cebolinha ficou liberado, ele foi imediatamente colocado para jogar. Lesionou de novo, ficou mais 1 semana fora, para depois voltar a jogar de novo. Então, assim, o Flamengo preocupa muito com essa questão do atleta, e aí, dependendo de como estiver rendendo o Carlos Alcaraz, o Nico pode ser também que nem jogue mais essa temporada, permaneça no grupo, permaneça talvez sendo opção ali no finalzinho, na reta final, mas talvez ele nem seja tão utilizado como vinha sendo utilizado no começo da temporada, como um jogador-chave do técnico Tite. Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, Alexandro, todos treinaram hoje, tá? O destaque foi maior para o Carlos Alcaraz, porque é o atleta que o técnico Tite quer para poder jogar contra o Corinthians, porque nosso meio de campo está esfacelado, pessoal. Nós não podemos contar com o Gerson, que está no limite, no limiar ali há muito tempo da musculatura de estourar. Então o técnico Tite não deve utilizá-lo, até porque ele vai servir a seleção brasileira e o risco dele se lesionar nesse jogo contra o Corinthians é grande, então não deve jogar a partida toda, se é que ele vai viajar com a equipe. Se viajar, não deve jogar a partida toda. Pô, Fabrício, o Flamengo tá pensando na seleção e não no Flamengo? Mais ou menos, gente, porque se ele tá no limiar de estourar, se ele estourar jogando pelo Flamengo, ele não vai pra seleção. Então, mas também não vai, corre risco dele também não jogar mais pelo Flamengo, igual os outros. Então, na situação que o Gerson tá, melhor seria ele não jogar a partida inteira ou realmente não jogar, para descansar, servir a seleção brasileira, voltar sem lesão, porque eu tô morrendo de medo dele voltar lesionado da seleção, por causa dele estar no limiar da musculatura dele, de estourar a musculatura dele, e aí o Flamengo poder aproveitá-lo por mais tempo. O Pedro tá treinando bem, tá treinando tranquilo, e deve ser uma opção pro técnico Tite, até para ele ganhar minutos em campo, para poder servir também a seleção brasileira. Os últimos testes estão sendo feitos para ter certeza que o atleta está 100%. E amanhã, pela manhã,
o Flamengo vai ter a certeza se o Pedro poderá viajar para São Paulo ou não. O mesmo acontecendo também para o Gerson. Já Nico e Michael, é bom vocês se acostumarem a jogar todas as decisões que vêm pela frente sem eles, e é melhor guardar o coraçãozinho para vê-los em campo a partir de 2025, porque ainda que aconteça um milagre de recuperação, como aconteceu com o Diego, né, naquele ano de 2019, eles não vão estar 100% como era se esperado que eles estivessem. Há várias especulações sobre as lesões, por exemplo, do Michael, que vinha de uma pré-temporada boa, e a gente sabe que o Jorge Jesus faz boas pré-temporadas, e no quarto jogo dele, depois da pré-temporada, ele acaba se lesionando. O Michael é um cara que não sabe se poupar, ele ainda é meio amadorzão. Ele vestiu o manto e ele quis ajudar, e ele correu mais que todo mundo, e ele se doou mais que todo mundo, e ele não se poupou. O próprio técnico Tite falou, não era pro Michael jogar o jogo inteiro, era pro Michael participar um tempo da partida e sair fora, mas o Michael fez gol, gostou, pediu pra ficar, a gente deixou. Esse a gente deixou é que me preocupa muito. Falta comando em determinados momentos da nossa comissão técnica. Ah, o atleta tá gostando, vamos deixar? Não, não vamos deixar não, tira ele. Se há um risco, tira ele. E como ele tá no começo da temporada, ele foi fazer jogos em ritmo muito acelerado. Os outros jogadores... Gente, quem começou a pré-temporada no início do ano, tá chegando no auge da forma física agora. Ah, mas os jogadores do Flamengo estão extenuados. Sabe por quê, gente? Porque durante a Copa América, a gente foi o clube que foi mais arrebentado de chamadas para seleções, de convocações. Tá, o Flamengo não tem o mesmo número de jogos do Botafogo, ok, mas o Botafogo não cedeu para seleções o mesmo número de jogadores que o Flamengo cedeu. Então jogadores como Gerson, como Pedro, jogaram muitos jogos esse ano. O time do Botafogo rodou mais os jogadores, tinha jogador para rodar. Os nossos principais jogadores estavam com as seleções. Então a gente exauriu os nossos atletas até o fim. Por isso eles não estão num nível que geralmente eles estariam. Então o Michael jogou contra jogadores que estavam numa rotação altíssima, estava no ápice das suas condições físicas, e ele se igualou aos caras, correndo do mesmo jeito, sem se poupar. Então, do Michael, era até natural ele se lesionar. A lesão do Gabriel Barbosa, por exemplo, mesmíssima coisa. Como o Pedro vinha em atividade, a musculatura do Pedro estava mais forte. A do Gabriel nem tanto. Sem contar que o Gabriel não é um cara que se cuida na hora que tinha que se cuidar. Mas enfim, a do Gabriel nem tanto, porque jogava menos ou não jogava. Quando jogou e impôs um ritmo mais forte, aconteceu a lesão. Então, esses problemas que vem acontecendo no Flamengo tem que ser avaliado caso a caso. Não é o caso... não é uma epidemia de problemas na posterior da coxa. Cada caso tem um caso e tem uma explicação que o Flamengo tem que aprender com essas explicações para que não volte a se repetir. Então, nós vamos aguardar até o treino de amanhã pela manhã para saber quais são os jogadores que vão estar em condições de enfrentar a equipe do Corinthians. E hoje, gente, zapeando na extinta rede social X, que parece que vai cair a qualquer momento. Aliás, pessoal, se tem alguém aqui que me segue no X, me procurem lá no Blue Sky, tá? Resenha Rubro-Negra ou Fabrício VVP. Eu tô lá no Blue Sky, porque se o X cair, a gente continua trabalhando pelo Blue Sky e pelo Instagram também. O Instagram é resenha.rubro.negra. Essas duas redes sociais vocês me encontrarão sempre, tá? Então, saca só. Eu zapeando pelas redes sociais hoje, eu vi muita gente falando assim, faltou só um volante. Faltou o Flamengo trazer um volante, porque o Eric Pulgar não tá jogando nada, o Alan não rendeu nada desde que chegou no Flamengo. Aí eu, acompanhando a informação, veio o outro e falou assim, não, mas tem o Igor Jesus. Só que não tem Igor Jesus. Os dois jogadores que seguraram o Marcos Braz lá na Europa é o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Ambos podendo ir para clubes de Portugal. No caso de ambos, por valores assim pífios. Por exemplo, o Igor Jesus, especula-se que o Rio Ave está negociando com o Flamengo 2 milhões de euros por 50% do atleta. Para mim, um valor assim, sabe, risível. Matheus Gonçalves, 5 milhões de euros por 50% para ele. Aliás, Matheus Gonçalves no Rio Ave e o Igor Jesus no Estrela Amadora, duas equipes lá de Portugal. Eu não concordo com os valores de nenhum dos dois jogadores e sei que aqui nos comentários alguém vai acabar dizendo, Fabrício, você quer falar volante, Igor Jesus, bagre, não sei o que tem. É sempre assim. Na nossa base todo mundo é bagre.
para boa parte da nossa torcida. Na nossa base, qualquer 1.300.000 leva jogadores, tira jogadores da gente. Eu vejo o Palmeiras vendendo jogadores que a gente nem viu jogando por 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, os nossos aqui, 5 milhões de euros, nós já estamos até rindo. Matheus Gonçalves, uma das maiores revelações da categoria dele, não rendeu ainda entre os sêniores? Não, mas vai olhar entre os júniores, ninguém é melhor que ele. Ninguém no Brasil é melhor que ele. Tá, tem um Estevão, mas é a posição diferente e tal. Ali, naquele na meia cancha ali, ele é o melhor da idade dele no Brasil e na América do Sul. Vão vender ele por 5 milhões de euros, 50% dele. Pra mim, um valor muito abaixo. O Igor Jesus também é um valor muito abaixo. São as duas negociações que devem se concretizar se o Marcos Braz realmente conseguir fechar as vendas com Rio Ave e com Estrela Amadora. São duas posições que o Flamengo não pretende se reforçar, porque entende que tem Léo Ortiz, Alan e Eric Pulgar para o meio, e o Matheus Gonçalves, se for a terceira ou a quarta opção do Tite, você não substitui terceira e quarta opção, né? Até porque se trouxe o Gonzalo Plata, que a chegada do Gonzalo Plata cria no meio de campo mais um jogador, o Gerson. O Gerson vinha jogando aberto ali naquele setor, apesar de não ser ponta. Com o Plata ocupando aquele setor, você ganha o Gerson para fazer as vezes que o Arrascaeta faz hoje. E o Gerson sabe fazer isso. Então você ganha mais um jogador de meio de campo. E aí você tem o Nico, que dificilmente vai voltar a jogar esse ano, pelo menos no nível que a gente sabe que ele pode, e se voltar, vai ser lá no finalzinho da temporada. Nós vamos ter que contar com o Carlos Alcaraz, e aí fechando o meio de campo com os outros três que eu já mencionei aqui. Lá no ataque, é o Dom Pedrão voltar e resolver os nossos problemas, porque Carlinhos e Gabriel Barbosa não dá, né? E de novo, pelo amor de Deus, mantenham o Gabigol longe do Gonzalo Plata, porque senão, gente, o Rio de Janeiro não é para amadores, pessoal, não é. Se o Gonzalo Plata já gostou da vida de Miami, do Rio de Janeiro tendo um rapper para poder... Bom, daqui a pouco os torcedores do Gabriel Barbosa vão começar a me xingar falando que eu já tô falando coisa que nem aconteceu. Eu não quero que aconteça mesmo não, mas é bom dar uma separada nos dois. É bom alguém fazer uma intriga ali entre os dois, porque Seguro morreu de velho. Vocês acham que eu tô exagerando? Coloque aí nos comentários. Ó, curta, comenta, compartilha. Bora clicar no link aí, se tornar membro VVP. Ajuda o canal a continuar aqui. R$1,99 não pesa pra você, patrão, tenho certeza que não. Agora, se você se juntar aos outros que já compraram a nossa ideia, aí sim você vai nos ajudar a permanecer aqui no YouTube. Todo o amor e carinho do mundo pra vocês. Obrigado. Clica, curta, comenta, compartilha. Se inscreva e recomende o nosso canal. Tamo junto e misturado. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana pra vocês. Saudações rubro-negras.